noite, eu sou Júnia Tolentino, professora de História, e o tema da nossa aula de hoje é a expansão marítima comercial europeia. Hoje, vamos ver os fatores que levaram ao pioneirismo português. Por que Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações? E aí, vamos lá? Os fatores que contribuíram para o pioneirismo português nas grandes navegações foram a situação geográfica favorável, ou seja, Portugal tinha uma localização que dava de frente para o Oceano Atlântico e para o Mar Mediterrâneo. Portugal também foi o primeiro Estado nacional europeu a se formar, mas as condições políticas para se realizar o feito remetem ao século XIV, quando Portugal se transformou em um reino independente do Reino Espanhol de Castela. Tal independência aconteceu após a Revolução de Avis, ocorrida entre 1383 e 1385, quando Dom João I liderou as tropas portuguesas contra o rei Dom Fernando I de Castela, representante e herdeiro da dinastia de Borgonha. A Batalha de Aljubarrota selou a vitória contra Castela, criando a dinastia de Avis e transformando Portugal no primeiro Estado centralizado europeu. Após a deflagração da Revolução de Avis, Portugal passou por um processo de mudanças onde a nacionalização dos impostos, leis e exércitos favoreceram a ascendência das atividades comerciais de sua burguesia mercantil. A prosperidade material alcançada por meio desse conjunto de medidas ofereceu condições para o investimento em novas empreitadas mercantis. Essa centralização estava ligada à supremacia do rei sobre os demais senhores feudais, e no caso de Portugal, isso foi conseguido com o apoio da burguesia mercantil. Essa burguesia estava se consolidando no comércio da região desde a Terceira Cruzada, sendo que Lisboa havia se transformado em um importante entreposto comercial entre o Mar Mediterrâneo e o Mar do Norte, gerando um afluxo muito grande de recursos financeiros à burguesia local. Essa burguesia estava ainda interessada no comércio de especiarias com o Oriente, devido aos enormes lucros que esse comércio proporcionava. Esse enriquecimento possibilitou ao reino uma maior arrecadação de impostos e a utilização desses recursos financeiros no investimento do desenvolvimento técnico necessário para a navegação em alto mar. O infante português Dom Henrique, filho de Dom João I, reuniu em Sagres, no sul de Portugal, uma série de renomados cartógrafos, cosmógrafos e navegadores com o objetivo de encontrar as formas de realizar a chegada à Índia, contornando o continente africano. O resultado foi a elaboração de mapas que iriam orientar as viagens. A criação de novas embarcações também, como as caravelas, e o aperfeiçoamento de instrumentos de navegação, como a bússola e o astrolábio, também contribuíram para isso. Aliado a esses fatores, nesse período, as principais rotas comerciais estavam voltadas no trânsito entre a Ásia, China, Pérsia, Japão e Índia, e as nações mercantilistas europeias. Nesse período, quem controlava o comércio eram as cidades italianas. Parte desse comércio de mercadorias era intermediada também pelos muçulmanos, que viam no Mar Mediterrâneo e introduziam as especiarias orientais na Europa. Pelas vias terrestres, os comerciantes italianos eles monopolizavam a entrada desses produtos orientais no continente, ocorrendo a supremacia dessas repúblicas italianas, que eram Gênova e Veneza, e elas dominavam esse comércio das especiarias. Quando as especiarias chegavam em Portugal, chegavam com valor muito alto, o que dificultava até o acesso das pessoas a elas. E a burguesia portuguesa,
buscando se livrar dos altos preços cobrados por esses intermediários e querendo maiores lucros, eles vão tentar consolidar novas rotas marítimas, que fizessem um contato direto com os comerciantes orientais. Então, os portugueses, eles queriam descobrir um novo caminho para as Índias. E a teoria defendida por eles era a do périplo africano, que consistia em contornar a África para se chegar ao Oriente. E aliado a isso também, tínhamos também a contribuição da Igreja Católica, que realizou muitas missas e bênçãos especiais para as expansões marítimas portuguesas, por motivos religiosos e também econômicos. A razão disso é que o comércio marítimo, os dízimos iriam aumentar a receita do clero e também contribuiriam para a expansão da religião católica pelo mundo. A expansão portuguesa, ela teve início em 1415, com a tomada de Ceuta. Em 1415, eles chegaram a Ceuta e iniciou um processo de consolidação das colônias portuguesas na costa africana e de algumas ilhas do Oceano Atlântico, como Madeira, Açores. E, a partir daí, os navegadores portugueses foram conquistando territórios ao longo de toda a costa africana, em direção ao sul, e cada território desse, eles formavam as feitorias, que consistiam em fortalezas contra os inimigos e entrepostos comerciais, onde muitos produtos africanos eles eram adquiridos para serem vendidos na Europa também. Com os lucros conseguidos com essas vendas, era possível, então, continuar o financiamento das aventuras marítimas, que era um empreendimento muito caro. Mas ainda havia várias dificuldades para realizar o périplo africano, o contorno do continente pelo sul, para se chegar ao Oriente. Uma das maiores dificuldades era ultrapassar o Cabo do Bojador. E ele só foi possível no ano de 1434 por Gil Eanes. Isso demorou, gente, mais de 15 anos. Como eram os lugares desconhecidos dos europeus, havia o mito de se tratar de uma zona inabitável devido ao calor e aos monstros existentes lá. Com a passagem por esse cabo, foi possível continuar a empreitada e acabar com aquele mito que lá existiam monstros. Outra dificuldade também era ultrapassar o Cabo das Tormentas, no extremo sul da África, feito conseguido por Bartolomeu Dias, em 1488. 10 anos após a passagem pelo Cabo da Boa Esperança, e é interessante notar aqui que o primeiro nome que Bartolomeu Dias deu ao Cabo das Tormentas foi o Cabo das Tormentas, na verdade. Ele batizou porque lá era uma região muito perigosa, que existiam várias tormentas. Mas quando chegou a notícia ao rei português, ele decidiu mudar o nome e colocou o Cabo da Boa Esperança, pois já estava na metade do caminho para a chegada das Índias. Foi possível a Vasco da Gama chegar às Índias no ano de 1498, realizando o périplo africano e abrindo uma nova rota marítima para o Oriente. É interessante ressaltar aqui que a primeira viagem dos portugueses trouxe um lucro altíssimo. Apesar dos prejuízos com as naus que naufragaram, o lucro foi altíssimo. Com essa descoberta, o projeto de expansão marítima de Portugal parecia ter concretizado seus planos. Os portugueses, então, chegaram às Índias, descobriram o caminho, e os lucros eles foram enormes. No entanto, o início das explorações marítimas espanholas firmou uma concorrência com Portugal e Espanha, mas isso é um tema para a nossa próxima aula, que foram os tratados, a Bula Intercoetera e o Tratado de Tordesilhas, que vão definir os territórios dominados por esses dois países, Portugal e Espanha. Mas o processo de expansão marítima portuguesa chegou ao seu auge em 1500, quando o navegador Pedro Álvares Cabral
anunciou a descoberta, entre aspas, das terras brasileiras. E vale ressaltar que, mesmo alegando a descoberta nessa época, alguns historiadores defendem que essa descoberta foi estabelecida bem antes, mas oficialmente foi registrada por Pedro Álvares Cabral. Anos depois, com a ascensão do processo de expansão marítima de outras nações europeias e a decadência do empreendimento comercial português com as Índias, o Brasil vai ser colonizado de fato por Portugal. A grandiosidade da expansão marítima portuguesa resultou, inclusive, na produção de um dos maiores poemas épicos da Idade Moderna, Os Lusíadas, escrito por Luís Vaz de Camões para retratar a saga de Vasco da Gama até chegar à cidade indiana de Calicut, em 1498. Além das feitorias e territórios na África e no Brasil, o Império Português conseguiu conquistar terras ao longo dos litorais do Oceano Índico e Pacífico, chegando até, inclusive, ao Japão. E se liga na nossa dica. Hoje, trago uma curiosidade para vocês. Enquanto o astrolábio ele foi produzido a partir de teorias matemáticas desenvolvidas pelos gregos, acredita-se que a bússola mais antiga do mundo foi inventada na China antiga e aperfeiçoada pelos europeus. Bem, por hoje é só e até a nossa próxima aula. Tchau!